prazer tremendo estar com você aqui nessa manhã, e o convite é para você cantar com a gente para começar agora a escola sabatina. Vamos cantar o hino 211 do Inário agora com a letra aqui na tela para você que está acompanhando já o momento de oração que acabou agora. Sábado que vem vai ter de novo e a gente espera você de novo aqui presencialmente também aí no YouTube. Canta com a gente, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus ela me sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz desceu, desprezado morreu, deu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória de ver.
Feliz sábado, igreja! A carta missionária de hoje tem como título Deus do Impossível. E ela conta a história de Fabíola e seu pai. Após o seu batismo, Fabíola orou intensamente pela salvação de seu pai por aproximadamente 18 anos. A história se passou no México. O caso de seu pai aparentemente não tinha solução. Ele era uma pessoa que tinha uma personalidade bem difícil. Ele tinha problemas com alcoolismo. Toda vez que ouvia ela falando sobre a Bíblia ou sobre Deus, ele se afastava, ficava bem irritado. E frequentemente ele insultava sua esposa. Mas apesar disso, Fabíola continuou orando intensamente pela salvação de seu pai. Depois de muito tempo, Deus respondeu suas orações, só que não foi da forma com que ela esperava. Seu pai foi diagnosticado com 75 anos, com câncer no fígado, e a doença já estava num estágio bem avançado. Ele não podia mais fazer cirurgia, e quando Fabíola soube dessa notícia, ela decidiu interceder com mais fervor ainda pelo seu pai, clamando a Deus pela salvação da vida dele. Certo dia, ela se aproximou da cama de seu pai, com um pouco ainda de medo por conta de todas as atitudes que ele normalmente tinha, mas ela lembrou que havia orado anteriormente para Deus pedindo que a usasse. E ela falou: "Eu te amo tanto, o Deus por quem vou falar esta manhã é o Deus que você acredita. Ele é o Deus que tem poder para te curar. Deixe-me orar com você." Para sua surpresa, o pai permitiu que ela orasse, e depois desse dia, eles oraram juntos por todos os dias. Depois disso, a Fabíola normalmente lia a Bíblia, cantava louvores, falava sobre Deus, mas seu pai só ouvia em silêncio. O câncer se espalhou rapidamente e a saúde dele já estava ficando bem debilitada. Uma irmã da igreja havia se oferecido para dar os estudos bíblicos para o seu pai, e ele acabou aceitando. Ao ver a condição física do pai, a irmã da igreja percebeu que ele tinha pouco tempo de vida e intensificou um pouquinho os estudos. Ela dava estudos bíblicos para ele todos os dias da semana. E ao chegar no 7º estudo, a irmã perguntou: "Por que você não se batiza?" E o pai acabou aceitando o batismo. O capelão do Hospital Adventista do Sudeste batizou o pai em uma piscina infantil no próprio quintal da casa deles. Como a saúde dele já estava meio debilitada, ele não tinha como ir à igreja ou a outro local. E naquele mesmo dia, o pai não queria ir para o quarto, queria ficar ali aproveitando a família, conversando, os momentos bons que eles tiveram. E o batismo do pai aconteceu próximo à hora do almoço. Ao chegar à meia-noite, a respiração dele começou a ficar bem mais ofegante, e ele deu o último suspiro e fechou os olhos. No funeral, muita gente perguntou a Fabíola o que havia acontecido, pois o semblante do pai estava bem tranquilo, bem sereno, e antes não era de costume. Ele era uma pessoa bem irritada e sempre muito bravo com todas as situações. E aí foi que Fabíola também pôde testemunhar para todas aquelas pessoas, explicando que Deus havia transformado o coração dele e que ele havia entregado o coração a Jesus pouco tempo antes de morrer. A transformação do pai aconteceu em aproximadamente 2 meses, então foi algo super rápido. E, segundo Fabíola, foi um milagre para a família deles. Então, essa lição da carta missionária nos mostra que a gente também tem que hoje continuar orando com fervor para aquilo que a gente precisa, que Deus está nos ouvindo, mas na hora certa vai acontecer. Não talvez da maneira que a gente imagina, como foi para a Fabíola, ela perdeu o pai dela, mas Deus o salvou e ela tem a plena certeza de que um dia vai encontrar ele no céu. Nesse trimestre, nossas ofertas serão enviadas para a construção de 13 centros de influência na divisão interamericana. Que possamos ser usados por Deus através de nossas ofertas. Feliz sábado! Bom dia, bom sábado, tudo bem? Falei muito alto, eu acho, né? Muito empolgado aqui. Vou sentando aqui já, o pessoal está vindo aí.
A gente está aqui reunido hoje para mais uma escola sabatina. Você que nos acompanha de casa, você que está aqui com a gente na igreja, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua presença. E a gente vai aqui trocar uma ideia sobre o assunto da lição dessa semana. Eu não estou aqui sozinho, tenho aqui como companheiros, como convidados aqui o Júnior Favarão. Bom dia, Júnior. Feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Tudo certo? E o Eric também está aí com a gente. A gente vai falar junto aí sobre os assuntos da lição. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição. A gente vai aqui falar aí umas perguntinhas aí, são poucas perguntas, resumem bem a lição da semana. E um assunto bastante importante e singular, né, Júnior e Eric, como a gente estava conversando ali antes, o assunto do santuário. O tema do santuário é um assunto singular da doutrina adventista, né? Das crenças adventistas. E isso é muito bacana a gente poder hoje conversar sobre esse assunto, né? Falando pela perspectiva da aliança, que é o que a gente tem estudado durante todo esse trimestre. Júnior, e aí? Tem uma primeira pergunta aí? Você falou que queria colocar a gente na parede aqui hoje. Fala. Sim, passei a noite preparando as perguntas para colocar o professor na mira da verdade. Feliz sábado, e como o pastor falou, o santuário é um assunto muito explanado pela igreja adventista, né? Eu acho que poderia ser explanado cada vez mais isso, porque é uma coisa muito importante. Mas eu tenho uma pergunta para você, igreja, para você que está nos assistindo, para o Eric e para o pastor. Qual o motivo, então, de Deus querer construir um santuário na terra? Começou simples assim, Júnior? De boa assim, já direto, já na cabeça assim? Direto. Gente, qual que é o motivo, Eric, então? O motivo é muito simples, né? Pergunta para a igreja. Fica um passando para o outro aqui a pergunta, né? Mas, gente, o motivo é bem simples. O principal objetivo de Deus ao construir o santuário é um relacionamento, né? A gente estava conversando aqui na recapitulação que a gente fez. O principal objetivo de Deus, primeiro que a iniciativa é de Deus, né? Tipo, é Deus quem toma a iniciativa. Eu quero habitar no meio deles, quero tabernacular, quero viver no meio deles. Então a iniciativa é de Deus. Amém por isso? Amém, igreja? Amém. A iniciativa é de Deus de habitar com a gente. Se dependesse da nossa iniciativa, ou enfim, de a gente pensar, nossa, seria interessante a gente ter Deus aqui do nosso lado, isso nunca ia acontecer. A iniciativa, a prerrogativa é divina. Então, constrói aí porque eu quero morar com vocês. E o que esse morar junto, né? Quando a gente mora sobre o mesmo teto, né? Quando a gente mora na mesma casa ou mora junto no mesmo terreno, eu já morei em internato, morei com a galera no quarto. Eu já morei com amigos, né, no trabalho. Hoje moro com a minha esposa. Graças a Deus estou bem, né? Melhor hoje. Tô no céu hoje. Mas, gente, morar junto a gente tem que um suportar o outro, né? E o suporte não só de aguentar, né, as tristezas, as dificuldades, mas de dar o suporte mesmo. E era o que Deus estava propondo, um relacionamento com o povo. E, não é mais do que um relacionamento, eu vou morar com vocês. Perfeito. Se você analisar o povo de Israel no período em que foi dada a instrução do santuário, era um povo que estava há muito tempo distante de Deus, com outros tipos de formas de viver, né? E um dos princípios do santuário também é a didática. Deus queria mostrar visualmente para o povo. Ele estava com o povo, mas ele queria que fosse visual todo o plano da salvação e toda a presença dele. Então isso também foi uma das utilidades da construção do tabernáculo, né? A presença de Deus e ali uma coisa separada, até ali o Deus não tinha um espaço separado para ele entre o povo. Ali, a partir dali ele teve um lugar que era específico. Aqui é onde Deus habita entre nós, né? Outra coisa bacana também, Eric e amigos e irmãos da igreja aqui que estão conosco, é que tudo isso acontecia, se você parar para olhar o mapa das tribos, a distribuição das tribos e onde ficava o santuário, a gente vai lembrar que o santuário ficava no centro, né? Dada a importância, né, e a ênfase que Deus queria dar na centralidade da vida ali do povo judeu,
Deus agora dá essa ênfase. Eu vou habitar, mas não é em qualquer lugar, não é lá na periferia, eu quero morar no centro. Eu sou o mais importante, Deus dá essa ênfase, né? Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu aí, Júnior? São 3 pontos. O primeiro, como você disse, o relacionamento. O segundo, então, a gente está falando do plano da salvação, a didática do plano da salvação, que já remetia a Jesus Cristo. E o terceiro ponto era livrar o povo da culpa do pecado, né? Então você tem ali Hebreus 9:22, que diz que purifica do pecado com sangue e derramamento do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário, até porque o salário do pecado é a morte, mas precisava morrer ali um cordeirinho imaculado para poder simbolizar inclusive o Cristo que viria para poder livrar do pecado. Então eram esses 3 principais objetivos. Mas tenho mais uma pergunta. Mais uma. Ô Júnior, antes de você fazer a próxima, eu acho que é muito bacana a gente lembrar, né, de que Deus ele é intencional em tudo que Ele faz, né? E talvez o povo, se Deus falasse de um outro jeito, de uma outra maneira, apresentasse o plano da salvação de um outro jeito, o povo não ia entender. É como se Deus dissesse assim: peraí que eu vou desenhar para vocês aqui como é que funciona, né? E a gente sabe, biblicamente falando, que o santuário aqui nessa terra é uma sombra, né? O santuário era uma sombra, era uma cópia, uma maquete daquilo que havia e acontece lá no céu. Então a gente tem essa prova, essa evidência bíblica disso, né? E isso é muito bom, porque fica mais fácil, fica mais compreensível, é mais didático a gente entender o principal, né, do santuário, que o relacionamento é importante, Deus morar no meio do povo, a construção, trazer para mais próximo é importante, mas o mais importante é a remissão dos pecados, né, que é tudo aquilo que acontecia no santuário, prefigurava, era uma promessa, né, daquilo que ia acontecer. Mas fala agora, Júnior. Mas eu tenho uma pergunta aí, esse negócio de remissão de pecados. Por quê? Hebreus 10, 4 e 5 diz que é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Então aquele sacrifício de animais não servia para a remissão de pecados? O Júnior só está fazendo pergunta fácil hoje, né, irmãos? Vocês entenderam a pergunta do Júnior? A gente acabou de falar que os cordeirinhos, né, que os sacrifícios que eram realizados lá no santuário eram para remissão de pecados. Mas o Júnior achou um texto da Bíblia aqui que diz que sangue de animal nenhum pode trazer remissão de pecados. E agora, como é que a gente responde isso, né? É difícil, né? Qual era o motivo, né? Por que eu vou ter que matar um animal? Exato, se a gente não vê a utilidade direta no texto, né? A gente estava conversando sobre isso antes, né? Ainda bem que a gente combinou as perguntas aqui, né? Tem uma que eu não combinei, tem uma que a gente não combinou. A gente vai demorar bastante aqui para não dar tempo de falar essa, então. Então, por que tinha que haver o processo do sacrifício? Qual era a utilidade do sacrifício? Por que um animal tinha que morrer? Se você olha a instrução do sacrifício, antes até do tabernáculo, né? O objetivo sempre foi apontar para um Cristo vindouro, um ser sem culpa. Isso lá no Éden já, né? Quando Adão e Eva pecaram. Exatamente. Isso já no tempo do Éden já foi assim. Vinha um animal sem culpa, simbolizando o Cristo que viria, sem culpa. Era feita a transferência da culpa, simbolicamente, mas apontando para um Cristo. Essa transferência de erro e pecado era feito com o animal, como se o animal mesmo recebesse a culpa do pecado, mas não que ele tenha a possibilidade de nos perdoar. Sim. Só que sempre apontando para um Cristo. A parte do sacrifício era sempre apontando para que Cristo um dia faria isso de uma forma realmente, ele sim teria o poder de purificar nosso erro, né? Então, a parte do sacrifício era exatamente para ter essa assimilação. Nossa, esse animal não fez nada. Ele não tem culpa do meu erro, mas por causa do meu erro, ele vai ter que pagar com a vida dele. Para eles já se acostumarem com a ideia de que um ser sem culpa pagaria pelos pecados deles. Isso é muito bacana, queridos. Assim, louvado, bacana assim, isso é a graça na realidade, né? A gente lembra que lá durante o ano inteiro no santuário eram oferecidos sacrifícios. Vocês lembram disso? Durante o ano inteiro eram oferecidos sacrifícios, mas tinha um dia no ano que acontecia o quê? A purificação do santuário. Então,
durante o ano inteiro, o povo pecava, ia lá, oferecia sacrifício. E nesse dia, o relato que a gente tem bíblico era que o povo ficava com o coração assim na mão. Será que Deus vai perdoar o pecado? Porque, inclusive, aquele sacrifício que eles tinham oferecido o ano inteiro era vindicado, eles tinham a certeza daquilo no dia da purificação do santuário. Pronto, Deus perdoou aquele meu pecado lá de janeiro, agora em dezembro, Deus, nossa, agora está tudo certo. Né? Deus já tinha perdoado, era o símbolo, enfim, mas a purificação do santuário erradicava o pecado do meio do povo. E essa era a maior preocupação deles. Do mesmo jeito como o Eric falou, a gente também olha para o sacrifício de Jesus e tudo isso que eles faziam lá no Éden, já quando foi o primeiro sacrifício. Deus fala assim, um dia vai vir o descendente da mulher que vai esmagar o descendente, ou a serpente, né? Vai acabar com a serpente, vai acabar com o problema do pecado. Então, queridos, o povo lá naquela época, ele usava o cartão de crédito, né? Ou melhor, ele usava o caderninho lá na mercearia, e ia pendurando o pecado. Pendurei que um dia vai vir aquele que vai pagar o pecado de verdade, vai erradicar, vai acabar com isso. Hoje, a gente olhando para essa história, para o que aconteceu já, a gente usa o cartão de débito. A gente já tem o crédito do sacrifício que Jesus já fez por nós na cruz. Amém? Por isso, irmãos, Jesus já pagou o preço que era para a gente ter pago. E hoje, pela fé também, olhando para o retrovisor, né, o que Jesus fez lá atrás, hoje a gente tem perdão dos nossos pecados. Jesus pagou um preço na cruz, Júnior e Eric, que não era dele. Né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ainda. Né? Por que que então alguém que não tinha culpa, ou já que o sangue do animal não servia para nada, era só um símbolo, não tinha, assim, a gente pode usar o símbolo hoje, o pão e o suco que a gente usa na Santa Ceia, eles são um símbolo. O próprio Jesus falou isso, vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu venha. Mas se a gente pega o pão e o suco isolados, assim, eles têm alguma funcionalidade? Se eu comer o pão, eu vou ser mais santo ou menos santo? O suco assim como o cordeiro não tinha, era um símbolo. Apontava para aquele que de fato ia tirar o pecado, que ia de fato fazer o que tinha que ser feito. Perfeito. Então, a gente tem que tomar um cuidado, Júnior e Eric, igreja e quem nos assiste aí de casa. A gente pode cair no mesmo erro que o povo caiu lá atrás, em banalizar o símbolo. O símbolo ser assim, é só mais um símbolo aí, né? Eu matei um cordeirinho hoje, lá o povo naquela época, não dá nada, amanhã eu peco de novo, daí eu mato outro cordeirinho e o sentimento de culpa reduzido. Do mesmo jeito hoje, quando a gente toma a Santa Ceia, há pouco tempo atrás a gente teve uma Santa Ceia aqui na Central, né? E esse simbolismo, essa cerimônia deve lembrar a gente disso tudo. Eu estou tomando suco aqui, estou comendo um pãozinho que simboliza o sacrifício de Jesus, a renovação da aliança que Ele está fazendo comigo. Não preciso me rebatizar, o Papai do Céu aqui está renovando os votos comigo, eu estou renovando os votos com Ele, e a gente começa agora de novo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, para a gente não banalizar o símbolo, para que o símbolo de fato seja algo que aponte para aquele, que no caso é Cristo Jesus, que pode de fato fazer alguma coisa. E falando de apontar, quem não banalizou o símbolo e até o significado de tudo isso foi João Batista. Lá em João 1:29, ele aponta, ele diz, aqui vem o Cordeiro, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 5:7, Paulo chama Jesus do Cordeiro Pascal. Isaías 53:3 diz que ele tomaria sobre si as nossas iniquidades, assim como os cordeiros recebiam. E o verso continua dizendo que como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Até aqui fica claro para a gente essa questão aí de que não tinha valor algum a morte dos animais, porque era um símbolo, porque apontava para o mestre. Tá, mas por que morte? Por que tem que morrer? Não seria mais fácil, sei lá, dar 3 pulinhos? Por que existe morte para que pudesse existir remissão de pecados? Se você para pensar nessa lógica, é um fluxo simples. É o resultado do afastamento nosso com Deus, o resultado do pecado traz a morte. Não é Deus que gostaria que isso acontecesse,
não é prazer em Deus em cumprir. Deus é um Deus justo, né? Mas Ele não enxerga prazer em destruir nada. Ele é um Deus de criação, de amor. Mas o resultado da nossa transgressão é a morte. Então, por esse resultado ser a morte, para uma substituição ser completa, envolver um processo todo do salário do pecado, do preço da nossa culpa, a morte é um resultado disso. Então, para essa substituição acontecer de forma completa, tem que haver morte. A morte daquele que não tem pecado, aquele que não tem culpa. Exatamente. Então, ou seja, a morte, a partir do pecado entrar no mundo, a morte começou a existir naquele momento. Então, a morte do cordeiro, daquele sem culpa, só substitui a morte constante que já existe através do pecado, por causa do pecado. Um detalhe importante também, dentro disso que vocês estão falando, é que a gente não está falando a morte aqui, que a gente, infelizmente, tem visto assim constantemente, bem pertinho de nós, nesses últimos 2 anos aí aproximadamente. A gente está falando da morte eterna. Então, o salário do pecado, quando lá em Romanos é declarado isso, o salário do pecado é a morte, não era a morte passageira, né? Não era a primeira morte, era a morte eterna. E a gente estava conversando isso antes, e foi exatamente essa agonia que Jesus sentiu. Quando ele chega lá no Getsêmani e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou suportar isso aqui. Essa separação eterna de Deus, que é isso que o Eric estava falando. Um detalhe bem importante, inclusive ontem estava conversando com o Juvenis no nosso grupo de estudos lá, que é a professora Aline aí acompanha a molecada aí, a piazada, né? E a gente estava falando assim, ó, Jesus nunca vai se afastar da gente. A gente que sai de pertinho dele, vai para longe dele, e ele quem vai nos resgatar. Ele que vai atrás, ele que veio morar aqui com a gente que se afastou do plano dele, ele vem e mora com a gente, ele vem e oferece salvação para a gente. Agora está na nossa mão, né, na nossa mesa, a escolha se a gente vai aceitar ou não esse sacrifício de Deus. É contigo, é comigo, a gente não terceiriza isso. Vou deixar aqui meu amigo Felipe resolver, vou deixar aqui lá o meu amigo João resolver, vou deixar a minha amiga lá, a Ana resolver. Não, é uma questão pessoal minha com Deus, e eu tenho que deixar esse Jesus pagar o preço da minha morte eterna, Júnior. É isso que é muito pesado, que a gente tem que tomar cuidado para não banalizar. É muito sério se a gente colocar na balança o preço que Jesus pagou lá na cruz, da morte dele, né? E aí vem todo o simbolismo do santuário, quando Jesus pagou o preço lá na cruz. O que aconteceu com o santuário? O que aconteceu com o véu do santuário? Se rasgou, não tem mais necessidade, não tem mais utilidade. Alguns, infelizmente, continuam esperando o Messias. O Jesus que veio, o Cristo que veio, não cumpriu todos os requisitos. E a gente, às vezes, na nossa vida, você e eu, a gente pode estar fazendo do mesmo jeito. O que Jesus fez não foi assim 100%. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou completar o que ele não conseguiu. Né? E o interessante, só para terminar esse ponto, se vocês quiserem complementar também alguma coisa, é que Jesus paga a morte eterna para que a gente tenha o quê? A vida eterna. Então, sem o pagamento de Jesus, dessa dívida, né, imensa que a gente tinha para com Deus, nós jamais teríamos a vida eterna, né? Então, assim, louvado seja Deus pelo sacrifício de Jesus, pela iniciativa divina do sacrifício, pela iniciativa divina de vir morar em nosso meio, pela iniciativa divina de enviar o Espírito Santo, para que todos os dias fale ao nosso coração, mostre o caminho que a gente tem que seguir, e diz assim, esse aqui é o caminho, vai por ele, se você for nesse caminho aqui, eu estou contigo. Amém. E para reforçar tudo isso que a gente está falando, a gente quer deixar bem claro aqui que não são opiniões, e sim são fatos bíblicos. Então a gente se baseia em versos, estudos bíblicos. Então tudo que a gente está falando está baseado, por isso que estamos passando aqui os versículos na qual a gente está se baseando. Então tudo isso está em Gálatas 1, 4 e 1 Coríntios 15, 3, que mostra que para nos livrar de uma vida perversa e nos purificar diariamente pelo perdão, Ele teve que se entregar pelos nossos pecados. Ou seja, uma substituição da nossa morte, da nossa possível morte e da morte do Cordeiro. Ele morreu no nosso lugar. Então, beleza, ok.
falamos de Cristo. Então a gente tem uma mudança fundamental aqui. Até Cristo existia um estilo de solicitação, de remissão de pecado, de perdão. Pós-Cristo tem um outro estilo, um outro formato. Então existe a antiga e a nova aliança. E por que essa mudança, né? Porque aquela promessa de que viria, feita lá no Éden, de que viria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, ela se cumpriu. Então é como se mudou o capítulo agora. A promessa continua a mesma, que é o quê? Remissão de pecados e vida eterna. Mudou o jeito. Só muda a maneira agora que essa promessa, essa graça é aplicada. Então a gente tinha antes o sumo sacerdote, existia o cordeiro, e tem um fator que ele navega em comum, seja antes ou agora, que é a fé. Precisava existir fé que ao pedir perdão ali, quando colocava as mãos sobre aquele cordeiro e existisse aquela morte, e o sumo sacerdote aspergia no santuário, então o pecador precisava ter fé de que tudo aquilo Deus iria perdoar. Nós continuamos precisando da fé, mas agora substituindo o cordeiro e o sumo sacerdote como mediador, nós temos quem? Continua o mesmo, né? Continua Só que agora é o cordeiro com letra maiúscula, né? É o cordeiro com um artigo em letra maiúscula, porque era o único, na realidade, que a gente precisava. Ele já cumpriu o papel dele e agora a gente tem acesso a esse benefício que ele, ao nos substituir, ele ganhou esse benefício. Fala aí, Eric. Exatamente. Se você para pensar no assunto que você estava falando de simbologia, a simbologia só tem efeito na nossa vida se a gente exerce a fé. A gente só vai ter mudança de atitude, arrependimento real, se a gente tem fé naquilo que nós estamos fazendo. O símbolo em si, ele não tem valor em si próprio. Ele tem um valor simbólico para nos arremeter, mas ele não tem um poder em si próprio. Então, quando eles faziam todo o ritual do sacrifício, ligando os 2 dias, né, os 2 pontos que nós estamos conversando, se não houvesse a fé daquela transferência e a mudança de vida da pessoa, o desejo e o arrependimento completo, ela não seria perdoada da mesma forma que é hoje. Só que hoje a gente não tem toda aquela necessidade porque Deus já cortou o caminho. A gente tinha uma rota mais complexa para ser feita, e santuário envolvia um animal, e hoje Deus fez uma rota diferente, mas nós ainda precisamos exercer fé, e ainda temos, se nós não exercemos a fé e não entendemos não temos arrependimento pleno, também temos os mesmos problemas que eles tinham naquele período. A gente pode cair numa santa ceia que não é efetiva, a gente pode cair numa oração da boca para fora, porque facilitou a oração no nosso arrependimento, só que podemos não ter um arrependimento pleno. Então é a mesma forma, né? Por isso até, né, Eric e Júnior e irmãos e colegas que nos acompanham, irmãos que nos acompanham aí de casa, o conselho inspirado é que a gente gaste um tempinho diário, né, pensando no sacrifício de Jesus. Todo dia a gente deveria botar na agenda isso. Senhor, me ajuda a lembrar do que o sacrifício de Jesus representa para mim. Meu Deus, me ajuda a não esquecer disso. Eu tenho amnésia precoce aqui, né? Eu tenho amnésia recorrente, eu vou esquecer. Eu não posso esquecer do sacrifício de Jesus por mim na cruz, de jeito nenhum eu posso esquecer isso. Então hoje, para você pecador e pecadora, assim como eu, o Júnior e o Eric, todos nós aqui dentro da igreja, quem está de casa nos assistindo, qual que é a solução? Como é que a gente pede perdão para os nossos pecados hoje? Me ajuda aí, Júnior e Eric, para a gente terminar com isso. Eu acho que é muito importante. Isso era o papel principal do santuário, era o perdão dos pecados. O que Jesus está fazendo hoje, o ministério celestial dele envolve a remissão dos pecados, né? E como vocês falaram, ele é o nosso advogado, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso juiz. Ele está mais preocupado com a nossa salvação. Então, como é que a gente tem acesso ao perdão dos pecados hoje? O que a gente precisa fazer? Tem algum checklist que a gente tem que preencher? Tem alguma coisa que eu possa fazer para garantir o perdão de Deus? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Além de aceitar? Aceitar tá bom? Pedir, me achegar a Deus. Gente, não tem outra coisa que eu possa fazer, né? O que eu posso fazer? O que eu posso deixar de fazer para ter o perdão de Deus? Nada.
Porque eu podia pagar o preço lá? Podia pagar o preço de morte eterna? Podia, mas não ia ter vida eterna. Isso é gratuito, né? Por isso que, tipo assim, não é que ele não tem preço, ele tem valor, né? Tipo, a questão não tem preço. Quanto é que eu pago? Não tem como pagar. O valor eu que coloco, né? O valor é Deus quem colocou. O sangue de Cristo é o valor. Como é que eu vou precificar isso? Não tem preço. Então, para você pecador, assim como eu, que está conosco aqui nessa manhã, por mais que você seja bonzinho, que você está aqui na igreja todo bonitinho, engomadinho, né? Roupinha bonitinha, especial de sábado, tomou banho, perfuminho, fez a barba, bonitinho, né? Passou semana linda, maravilhosa, você é pecador e pecador ainda. Tem nada na sua aparência ou nas suas habilidades, nos seus dons, que te garante moral com Deus. Não existe nada. O único meio de termos perdão para os nossos pecados é através do sacrifício de Jesus, que já foi pago por você e por mim na cruz. Amém por isso? Amém por isso, irmão. Não tem nada que a gente possa fazer. Por mais inteligente, capaz, habilidoso, espiritual que a gente seja, vai ser um fracasso a gente tentar pela nossa justiça própria. E a gente volta lá, diz que nesse mundo nada se copia, tudo se repete, né? O que Adão e Eva tentaram fazer lá quando eles pecaram? Achar a justiça própria. Pegaram as folhinhas das árvores lá, né? Fizeram uma roupinha e Deus fala assim, não é desse jeito que resolve. A solução para o pecado está comigo. Eu tenho a solução do pecado. O apelo que a gente deixa para você nessa manhã, ao terminarmos essa lição da escola sabatina, de um assunto tão importante. Você está vivendo em pecado? Deus tem esperança para você. Você não está praticando nenhum ato pecaminoso, mas você ainda continua tendo a natureza pecaminosa e você também precisa de Jesus. Nesse dia, nesse momento, nesse sábado, reconsagre a tua vida a Deus. Reconheça, entregue novamente os teus planos de vida para Ele. Senhor, por favor, já tentei várias vezes e não consegui. Já tentei isso, já tentei aquilo. Abra o coração para Ele. Ele se dispôs a vir aqui a essa terra e habitar no meio do povo. O próprio Cristo Jesus depois veio em pessoa e cumpriu mais uma vez a promessa que existia de que Ele resolveria o problema do pecado. Hoje cabe a você e a mim a decisão de dizer assim, Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim, eu quero viver de acordo com esse sacrifício, eu quero estar lembrando constantemente desse sacrifício, e mais do que isso, eu quero compartilhar com outros essa graça, essa bênção que eu recebi. Eu recebi uma bênção que eu não posso ficar com ela para mim, somente para mim, eu preciso compartilhar com outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a sabedoria que você precisa, a força para você entregar tudo isso nas mãos de Deus e lembrar que a solução para o pecado está somente sob os cuidados e sob a direção de Deus. Continue com a gente vai continuar agora com o nosso programa, com o nosso culto. Espero que você tenha tirado lições importantes para a sua vida e que o Papai do Céu continue falando ao seu coração através da palavra dele e através desse canal também. Que Deus te abençoe, tá? Um detalhe importante que a gente precisa lembrar a todos os irmãos aqui que estão inclusive presentes aqui, nós temos feito um trabalho bastante bacana e de pastoreio através das classes de escola sabatina. Então, se você é membro da Igreja Adventista aqui da Central, né, ou se você é nosso membro aí da internet, você pode participar. Na realidade, a gente apela ao seu coração para que você participe de uma classe da escola sabatina. É um bem tremendo para você. É uma bênção participarmos da escola sabatina. E você vai fazer parte desses grupos onde a gente estuda a palavra de Deus, onde a gente se reúne aí, né, seja através do meio presencial ou através do transmitido, do online, mas a gente pode crescer junto e a gente consegue também ajudar mais você através dessa proximidade para que você esteja mais próximo do Papai do Céu. Então faça parte, entre aí no nosso site, através das nossas redes sociais, se você tem alguma dúvida, né, para saber como participar de alguma classe de escola sabatina, através do nosso telefone, WhatsApp também, você pode entrar em contato conosco,
Se você não souber, peça para algum dos diáconos, quem está aqui, peça no chat que a gente vai passar esse link para você. Aproveitar para fazer uma propaganda aqui para os jovens, né, Júnior e Eric. Hoje os jovens aqui estão passando a lição, está sobre a responsabilidade dos jovens. A gente está tendo todos os sábados, a gente está tendo paralelamente aqui a essa classe agora, a gente está tendo uma classe presencial ali no Salão dos Jovens, e a gente também tem feito uma classe online para você que mora longe aí aqui de Curitiba, para poder participar com a gente. Então, as possibilidades, as oportunidades estão aí, não fique de fora, participe da Escola Sabatina, que Deus te abençoe e um bom restante de culto para todos nós.